Bom, então essa primeira parte fecha a introdução. Agora a gente começa uma segunda parte, que a gente vai ver mais o funcionamento, como que a gente desenvolve um sistema desse, quais são os requisitos. Então a gente vai ver mais o que eu estou chamando de problema de decisão. Então, dado que eu tenho um sistema que eu tenho que configurar, que ele tem que ser autonômico, eu tenho que tomar uma decisão de qual que vai ser a configuração desse sistema, certo? Se esse sistema está com a configuração correta ou não. Então, basicamente, o que eu vou ter? Eu tenho um sistema que eu vou observar, então eu tenho meu gerente autonômico, ele vai verificar um conjunto de entradas e ele vai gerar um processamento e vai me dar um conjunto de saídas que vai ser a nova configuração, certo? Então a gente pode ver esse problema como uma função, e aí eu vou ter uma função que tem várias entradas e vai ter um conjunto de saídas ali também. Eu coloquei só OT ali, mas a gente pode imaginar que tem um conjunto de saídas de 0 a n, certo? Que são as saídas que a gente vai ter. Essa saída vai depender também do instante. Por quê? Porque pode ser dinâmico. O ambiente pode ter mudado, a configuração pode ter mudado. Então essas entradas são entradas que são tanto configurações do ambiente, o estado do ambiente, quanto o estado interno do sistema. Ok? E aí, além disso, eu estou colocando aqui que a gente tem então um conjunto de entradas IT, que são as entradas em um momento T, e essa minha decisão ela pode depender de todas as entradas anteriores. Então, desde a entrada no instante 0, momento que o sistema iniciou, até a entrada que eu acabei de monitorar, a entrada no instante T. Isso a gente vai ver por que é feito dessa forma. Vai ser para a gente ter um sistema de retorno do como que o sistema está operando, certo? E aí, por que essa formalização? É porque, de acordo com a forma que o sistema ele é feito, a forma que é o nosso problema, a gente entendendo essa função, a gente consegue identificar melhor qual que vai ser o algoritmo, qual que vai ser a técnica que a gente vai utilizar para configurar esse sistema. Então, a primeira coisa é o seguinte: se o problema muda com o tempo. A primeira coisa, se eu verifico então que o problema sempre ele está funcionando da mesma forma, aí eu tenho algoritmos, eu posso utilizar algoritmos que não precisam se adaptar com o tempo, não precisam modificar a sua função com o tempo, eles se adaptam só à entrada. Por exemplo, e aí isso é uma coisa importante, porque o que acontece? Vamos dizer que eu tenho um sistema em que eu estou controlando a quantidade de pessoas que estão trabalhando como caixas em um banco. Então eu verifico que está com pouco movimento, eu vou colocar só 4 caixas. Está com muito movimento, eu subo para 8 caixas funcionando. Certo? Bom, esse problema, o que eu posso definir? Eu defino que eu vou colocar a quantidade de caixas funcionando de acordo com o tempo máximo que eu quero que as pessoas esperem. Então ele está bem definido ali. Certo? Pode ser que, quando eu tenho 10 pessoas no banco, eu coloque 4 caixas um dia, no outro dia eu coloque 6. Por quê? Vamos dizer que eu sei que essas pessoas estão chegando, elas não vão tirar dinheiro, elas vão fazer um crediário. Então eu sei que a operação é mais longa, e aí eu vou modificar a minha ação. Então não significa necessariamente que o fato da ação ser diferente para a mesma entrada, que o problema mudou.
importante são as especificações do problema. O problema, como foi especificado antes, ele considerava todas aquelas restrições? Então não é a utilidade do sistema. Se eu definir lá, o meu banco ele é definido como operação de saque, depósito e empréstimo, então desde o início estava definido que ele funciona daquela forma. Agora, se eu tenho a seguinte situação, olha, agora o meu banco ele vai trabalhar com um novo serviço de ações. Então o problema mudou. Eu tenho novas restrições, eu tenho um novo funcionamento. Então a minha forma de trabalhar antes, ela não é mais adequada, certo? Aí eu tenho um problema com uma outra característica. Então é um problema que a gente fala que é um problema que ele mudou, é um problema mutável. Se o problema ele não muda, o que vai acontecer? Se eu analisar essa função, a função em si, os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída não mudam. Então eu tenho os mesmos parâmetros de entrada, os mesmos parâmetros de saída, e os valores da entrada e saída não mudam, certo? E a função também não muda. Então imagine que eu tenho lá o meu sistema, que é o sistema de controle de velocidade do carro, ele foi definido para operar numa velocidade de 0 a 120 km, com um tipo de combustível, com um tipo de motor. Então as variáveis são sempre as mesmas. Agora, se eu pego esse mesmo sistema e jogo em outro carro com um combustível diferente, um motor diferente e velocidade máxima maior, aí o que aconteceu? Eu mudei a configuração do meu problema. Então eu tenho que mudar a operação da minha função, certo? E aí a mudança veio do quê? Primeiro, mudança de motor. Então vamos dizer, isso é uma mudança de variável, eu tenho variáveis diferentes. Depois, eu tenho mudança no domínio das variáveis. Então, mudança de domínio, exemplo. Antes, o sistema estava projetado para funcionar com velocidade de 0 a 130 km por hora. Depois eu mudei para trabalhar com velocidade de 0 a 140 km por hora. O que aconteceu? Então eu mudei o domínio, pode ter um outro funcionamento. Certo? Então o que a gente fala que esse problema é um problema mutável, é um problema que evoluiu com o tempo? É quando a gente tem uma mudança, então, novos parâmetros de entrada e saída, certo? Que eu tenho que considerar. Domínio das variáveis muda, então eu tenho uma gama de valores maiores que eu tenho que operar, ou valores diferentes. E, finalmente, se eu tenho tudo igual, só que eu tenho que agir de outra forma. Então, por exemplo, mudou a legislação. E aí eu tenho um sistema que é um sistema que é de auxílio a, vamos dizer, execuções penais. Mudou a legislação, então mudou o comportamento que o sistema tem que ter. Tem que mudar as funções dele, certo? Então, nessas situações, a gente vê que o sistema muda. Qual que é a importância disso? Verificar se o problema ele é um problema fechadinho ou se ele é um problema dinâmico. É na seleção do algoritmo que a gente vai utilizar. Por quê? Se eu tenho um problema que é fechado, então eu posso, por exemplo, utilizar uma rede neural, treinar uma rede neural que vai fazer as configurações que eu preciso. Depois de treinada, acabou. Resolvi o meu problema para todas as configurações possíveis. Agora, se o problema muda, o que eu vou ter? Eu vou ter que ter um programa, uma técnica que eu vou ter que utilizar em que eu tenho um sistema de retorno para ter um aprendizado. Então eu tenho que utilizar uma técnica com aprendizado quando o problema ele muda com o tempo. Okay? Isso não significa que se eu tenho um problema estático, eu não vou poder utilizar um sistema de aprendizado de máquina com aprendizado online. Não tem isso. Eu posso utilizar também. Só que pela característica do meu problema, aí eu já sei de cara, olha,
Meu problema ele é dinâmico. Aí eu vou lá e eu faço um sistema que ele não se adapta. Bom, então você já está com um problema aí. Ok? Bom, depois, algumas questões importantes, algumas definições em relação ao desempenho do sistema. O sistema, quando eu monto então um gerente autonômico, eu tenho que fazer com que a configuração que ele aplique no sistema, ela seja uma configuração tal que dê certos desempenhos, características de desempenho, certo? Bem definidas. Como assim? Eu posso ter, por exemplo, várias características, tanto do sistema que eu estou controlando, como do gerente autonômico. Por exemplo, o gerente autonômico é quanto tempo que eu vou demorar para tomar uma decisão, certo? Qual é a qualidade dessa decisão, ok? E do sistema, essa decisão ela está a quanto do limite máximo teórico, certo? Então eu posso analisar como que é essa decisão, essa mudança de configuração de acordo com essas características que a gente vai ver aqui, certo? Porque o que acontece? Não necessariamente a gente precisa ter uma decisão perfeita. A gente precisa ter uma solução, a gente tem que ter uma saída, que é uma solução, uma saída do problema, uma solução que é boa o suficiente. Então, por exemplo, aqui, a gente pode pegar um elevador. Então, eu quero que o elevador ele pare em um certo andar. E isso é um problema clássico de teoria de controle. A gente vai ver aqui agora que isso traz muita coisa, essa formalização da decisão. Eu estou puxando muita coisa da teoria de controle. Então, estou fazendo lá o meu sistema, né, para subir e descer o elevador. E, bom, tem várias coisas, não é só parar no andar, certo? Primeira coisa, eu estou lá dentro do elevador, eu não quero apertar o botão do 2 para o 4 e ser catapultado para cima, né? Ele subir de uma vez, e aí depois, além de catapultar para cima, o que acontece? Parar de uma vez. Então, ele me joga para cima, eu bato a cabeça e parou, certo? Além disso, eu quero o seguinte, o elevador, ele vai parar, e ele vai parar mais ou menos na mesma altura do andar, não pode ter um desnível muito grande, né? Às vezes o que acontece? O elevador para um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, então você dá aquela caidinha, não é? Então o que acontece? A gente pode ter certas imprecisões, mas essas imprecisões têm que ter limites. Então não posso chegar também, parar no andar com a folga de 20 centímetros. Não vai dar muito certo. E aí eu defino isso tudo, como que vai ser o meu resultado final em termos de imprecisões. Como que está o funcionamento do meu sistema. Imagine que aqui vai ser a altura do elevador. E aí eu estou analisando o momento que ele está parando. Então eu marquei o andar, ele está chegando lá e ele vai estabilizar. Ele pode dar uma variada, certo? Que é o que a gente está vendo aqui. Então ele começou baixo, subiu, aí ele subiu mais do que devia, depois desceu um pouquinho, subiu de novo, desceu, certo? Isso acontece. Então vários sistemas a gente tem essa flutuação, isso é normal de acontecer. O importante é que a gente tem que olhar esses valores, tem que olhar como que ocorre essa flutuação e como que ocorre o valor final, para ver se está tudo ok. Então a primeira parte é o seguinte, ocorreu a flutuação, mas no fim ele vai parar em um certo valor, certo? Que é aqui no finzinho aquela parte marcada. O que está acontecendo? Esse valor a gente chama de valor de convergência. O ideal é que, dado a saída esperada, esse valor de convergência ele esteja próximo dessa saída. Ele pode estar tanto acima quanto abaixo, mas o ideal é que não esteja muito abaixo nem muito acima. Eu tenho que ficar próximo, certo? Então esse valor de convergência, a primeira propriedade que a gente tem é exatamente qual é esse valor de convergência
e se esse valor de convergência está dentro de uma certa margem de tolerância. Certo? Então eu posso ter um sistema que não chega no valor exato do que eu preciso, mas chega muito próximo. Então eu defino qual que é esse valor e aí eu procuro chegar nesse valor. Então, por exemplo, no meu elevador, eu quero que ele chegue no andar e que ele esteja nivelado, por exemplo, com uma diferença de 1 centímetro, 2 centímetros para cima ou para baixo. Porque aí para mim já está suficiente. Já está de uma forma tal ali que eu não vou tropeçar, certo? Que não vai ter problema, não vai virar um degrau, por exemplo, para cima ou para baixo, certo? Esse é o valor de convergência. Esse valor, então, ele pode ter um erro. E aí esse erro ele pode ser para cima ou para baixo, eu tenho que definir uma faixa desse erro. Depois, existe também uma outra questão. Antes de falar, prosseguir, só falar uma outra coisa. Imaginem o seguinte, uma coisa importante também é que esse sistema ele tem que convergir. Porque pode acontecer situações também em que você não chega em um valor estável no final. Certo? Por exemplo, se você tem um controle que ele está mal ajustado, pode acontecer que ele fique flutuando infinitamente. Ou, por exemplo, que o seu sistema ele é muito dinâmico, então você atua para poder corrigir uma coisa, aí o sistema muda, você atua de novo, aí ele muda, e você fica só correndo atrás dele, e você nunca chega a encontrar o valor que é o valor ideal. Certo? Então, outra coisa também que a gente pode analisar é se o sistema converge ou não. E aí eu vou mostrar para vocês, quando a gente for falar das técnicas de decisão em si, que, por exemplo, a teoria de controle, ela tem muita coisa em cima exatamente disso. Você consegue analisar se o sistema vai convergir ou não e quanto tempo vai demorar para convergir e para qual valor. Certo? Então, como eu falei para vocês, acabei de mencionar, existe também o tempo de convergência. O tempo de convergência é o quê? É quanto tempo que, acontecido uma modificação, o sistema precisa para poder chegar no estado que é o estado ideal para a nova configuração. Então, esse tempo aqui, em que você está mudando a configuração, existem essas variações, e até o instante em que o seu valor de saída ele está próximo do valor esperado e ele está oscilando dentro dos limites desejados. Certo? Então, nessa fasezinha marcada em pontilhado aqui. Ok? Pode acontecer então que esse sistema ele nunca para em um valor fixo, mas ele está sempre oscilando dentro de margens aceitáveis. Ok? Outra coisa importante também, vai fazer a diferença. Por exemplo, se eu tenho ali, se essa curva fosse um sistema de controle de velocidade. E aí eu acabei de falar para o meu sistema de navegação que eu quero aumentar a velocidade. Eu estava rodando na cidade, que o limite é 60, e aí eu fui para uma estrada com limite de 80, ou para uma via rápida com limite de 80. E aí eu mudei, olha, agora é 80. O seu carro vai lá, né, vê que ele está a 60, e aí o sistema, o que ele faz? Ele olha e fala, nossa senhora, está 60, tem que subir. Aí ele joga lá para cima o sinal. O que pode acontecer? Você pode chegar com o seu carro lá, vamos dizer, a 100 km por hora. E aí toma uma multa por excesso de velocidade. Certo? Então o que eu tenho que definir? Eu tenho que definir, olha, eu tenho um limite máximo de erro superior de, vamos dizer, 10 km por hora. Então, se eu definir 60, o valor máximo ali que ele vai subir é 70. Que a gente chama, a teoria de controle em inglês é o overshoot. E a gente pode ter também um undershoot. Então, eu estou mudando a velocidade e aí ele dá uma baixada. Eu defino, olha, então o máximo que eu posso baixar isso
o máximo que eu posso subir em relação ao valor de referência é isso. Ok? Então vejam que as coisas mudam um pouco quando a gente coloca essa questão de dinamicidade e de tempo na jogada, né? Porque não é só chegar no valor. A gente tem que ver também como chegou o valor. Porque o comportamento durante a mudança é importante.